Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Nós estamos aqui em uma série de mensagens, querendo ou não, né? Mas é os nossos temas para as quartas-feiras, que é as nossas quartas da vitória. E eu estava meditando na palavra de Deus, pensando sobre o que nós iríamos conversar e sobre o que é viver uma vida vitoriosa. O que é viver uma vida de vitória. E nós precisamos, como povo de Deus, ter clareza de quais são as promessas e os desafios que incluem uma vida de vitória. Porque quando nós falamos que nós estamos aqui para ter uma vida vitoriosa, isso inclui promessas de Deus para nós, mas também inclui desafios. Também tem a parte que é a nossa responsabilidade. E a Bíblia vai nos apresentar uma vida vitoriosa em um sentido diferente do que o mundo nos apresenta. A Bíblia vai trazer uma vida vitoriosa como uma vida plena, uma vida com propósito. Que nós ouvimos muito, uma vida na presença de Deus, uma vida com os frutos e os dons do Espírito, ou seja, uma vida de alegria, uma vida vitoriosa é uma vida de paz, de bondade, de misericórdia, de fé. Então, tudo aquilo que é fruto e dons do Espírito inclui a nossa vida vitoriosa. Mas não necessariamente está dizendo somente que teremos dias bons, ou somente que uma vida vitoriosa é não termos nenhuma dificuldade. Porque nós podemos encontrar paz, alegria, contentamento, dons, frutos do Espírito mesmo quando as coisas não caminham tão legal. Mesmo quando as dificuldades chegam no nosso dia, mesmo quando as dificuldades batem na nossa porta. Então nós vamos entender hoje um pouquinho mais sobre o que é essa vida vitoriosa. A ideia central de todo o ministério de Jesus, se nós olharmos, em várias narrativas bíblicas, é promessas de Deus para que seu povo viva uma vida de abundância. Então hoje nós vamos falar sobre o que é ter essa vida de abundância. Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A palavra de Deus então vai revelar que Jesus ele vem fazer o oposto do seu inimigo. Enquanto Satanás ele vem roubar, matar e destruir, Jesus vem para nos trazer vida. Mas não é uma vida qualquer, é uma vida vitoriosa, uma vida em abundância. Nós vamos a partir disso entender sobre 4 verdades que a vida abundância nos traz. E a primeira delas é que a vida abundante vem da fidelidade de Deus. A vida abundante vem da fidelidade do propósito de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Nós não podemos atrelar essa promessa, essa vida abundante que Jesus vem nos revelar, somente se estamos tendo uma vida com dificuldades, com desafios ou com problemas ou não. Nós não podemos atrelar as lutas e as dificuldades se estamos ou não tendo uma vida abundante. Porque não é isso que deve ditar a nossa vida. Não é isso que deve guiar os nossos dias. Não é isso que deve guiar a nossa semana. Nós vamos entender que nós não temos uma vida abundante. Essa promessa de Jesus não é relacionada somente a nós. Mas é relacionado à fidelidade do nosso Deus. Ele está dizendo que enquanto o inimigo vem para roubar, matar e destruir, Deus ele quer nos dar uma vida abundante. Se fosse somente sobre nós, ele diria que enquanto o diabo quer matar, roubar ou destruir, os homens ganharão uma vida abundante ou merecem ter essa vida. Mas não fala aqui sobre o que nós merecemos. Porque se a gente fosse considerar o que nós merecemos, muitas vezes veremos que nós merecíamos mesmo uma vida que estava mais para o lado de lá do que para o lado de cá.
Se nós fôssemos ver o que nós realmente merecíamos, ainda mais Jesus falando sobre o que aquele povo daquela época merecia, aquele povo que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, aquele povo que logo mais ia crucificá-lo, ele não estaria dizendo que eles mereciam então essa vida. Mas aqui nós vemos que nós teremos uma vida abundante sobre a terra, não por quem nós somos, mas pelo Deus que nós servimos. Nós temos uma promessa de vida abundante, porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. E foi Ele quem nos prometeu. Foi Ele quem disse que mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando nós viéssemos a falhar, mesmo se você viesse negar o seu Deus ou abandoná-lo, Ele continuaria tendo vida abundante para te dar. Aqui está relacionado a fidelidade a quem Deus é. E alguns processos e desertos da nossa vida devem revelar isso. Nós devemos revelar o quanto Deus é fiel conosco, mesmo quando as coisas não vão bem. Nós não podemos analisar se a nossa vida está sendo uma vida de sucesso ou não, pelo dinheiro que tem na nossa conta, pelos problemas ou não do nosso dia. Mas nós devemos avaliar o sucesso da nossa vida, se ela está condizente com o que Deus falou sobre ela. Se ela está condizente com a palavra dele, com aquilo que ele nos prometeu. Nós não podemos olhar ao nosso redor e nos desesperarmos e pensarmos, meu Deus, cadê essa vida abundante? Cadê essa vida de vitória se eu estou passando por lutas e vales? Sabe por quê? Porque isso pode ser processo, isso pode ser uma estação, isso pode ser um período pequeno da sua vida, em que no meio dessas lutas, no meio dessas adversidades, o seu Deus que é fiel e que te prometeu pode fazer nascer vida. E nós precisamos ter essa verdade em nós. De alguns processos e desertos, nasce vida. Deus, Ele tem vida para fazer nascer. A palavra dele diz que Ele faz nascer água em meio ao deserto, que Ele faz abrir caminho aonde não há, que Ele faz você encontrar paz em meio às dificuldades. Então, o que será que os seus olhos estão vendo, que você não consegue enxergar, que você está caminhando para uma vida de vitória? Porque o seu futuro já está garantido nele. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele tem um propósito em nossas vidas. E é por isso que teremos uma vida abundante. Tem pessoas que só conseguem desfrutar na linha de chegada. E você deve conhecer pessoas assim, ou talvez esse seja o seu dilema. Só consegue desfrutar quando tudo vai bem. Só consegue desfrutar quando parece que está tudo no lugar. E essas pessoas, elas correm o risco, sabe do quê? De só adorar quando também as coisas vão bem. De só continuar sendo fiéis ao seu Deus quando as coisas vão bem. Mas se nós entendemos que o nosso Deus é fiel, mesmo quando todos são infiéis, nós também devemos então ser chamados, convidados a permanecermos fiéis enquanto tudo não vai bem. Porque assim certamente continuaremos no caminho. Há um deleite que Jesus tem para nos dar. Há um desfrute que Ele pode te dar, mesmo quando você está passando por essas batalhas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados. Em tudo podemos ser atribulados, mas não angustiados. Podemos estar perplexos, mas não desanimados. Então aqui Deus está falando para nós, sabe, vocês podem estar atribulados. O problema é se vocês estiverem angustiados. O problema é se isso vier abalar a alma de vocês. O problema é se isso vier te paralisar. Você pode ficar perplexo, indignado com o que está acontecendo no mundo, mas você não pode parar, você não pode desanimar. Deus está falando, você precisa continuar sendo fiel, porque eu sou fiel. Não espere que tudo vá bem, espere apenas que eu permaneça fiel à minha palavra, porque isso é uma promessa. Cantamos esses dias aqui uma música que exemplifica muito isso, que diz assim, que confiando em nosso Deus e no seu eterno amor, é que nós não seremos abalados. É somente se estivermos confiando no nosso Deus. É somente se estivermos arraigados à palavra dele, que nós não seremos abalados.
esse exemplo, essa é a primeira verdade que nós estamos dizendo sobre o que é ter uma vida abundante, que é ter uma vida condizente em resposta à fidelidade do nosso Deus. Podia também ser dita como uma vida abundante, a vida que provém da palavra. A vida abundante, uma vida de sucesso, uma vida que vale a pena ser vivida, começa na palavra. Porque uma vida que começa na palavra, ela tem um destino já. Ela já tem um final. Eu gosto da frase que diz assim: eu sei como tudo vai acabar, porque eu li a última página da Bíblia. Uma vida que começa na palavra, você já sabe como ela vai acabar. E essa vida pode passar, sim, por momentos de perplexo, de você estar ali sem saber o que fazer naquela hora. Pode passar, sim, por um momento em que você está atribulado. Mas nunca vai ser uma vida em que você viverá desanimado, nunca vai ser uma vida em que você vai viver a todo tempo angustiado. Porque em tudo, quando você confia no seu Deus, você não será abalado. A segunda verdade é que a abundância vai além do material. O que Deus quer realizar em sua vida envolve também as suas finanças, é claro. Mas Ele quer realizar os seus sonhos, te fazer prosperar sim, te fazer adquirir riqueza. A palavra dele diz que isso inclusive é um dom do Espírito. Você já prestou atenção? Isso é um dom. Ele também quer fazer com que pessoas recebam unções específicas para prosperar, para adquirir riquezas. Porém, esse não é um parâmetro único para uma vida abundante. Uma vida abundante também é cura interior. Uma vida abundante também é nova identidade, é comunhão com o seu Senhor. Em João 4, conta uma história que você deve conhecer. João 4, versículo 7 diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo você um judeu, me pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, diria: dai-me de beber. Tu pedirias, e eu te daria então da água viva. Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber desta água viva, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe dou fará nascer em você uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Ali aquela mulher, ela tinha uma necessidade específica. E ela estava falando com Jesus também de uma necessidade. Ela encontrou um homem que tinha sede. E sabendo da necessidade que ela tinha, ela então tinha ali apenas água para oferecer para aquele homem. Então ele fala: me dá um pouco dessa água. E abre ali um diálogo com aquela mulher. Nós vamos ver que aqui a água está sendo representada não no sentido de recurso, você vê? Apenas material. Também é isso. Mas nós vamos ver aqui que Jesus falava sobre provisão. Jesus com essa mulher falava além de recurso. Ele falava sobre provisão. Provisão fala sobre uma reserva, sobre uma abundância, sobre exuberância. Muitas vezes nós pensamos que provisão é apenas aquele pouco para aquele momento específico. Nós às vezes achamos que provisão é assim: eu estou passando por uma dificuldade, então Deus é o Deus da provisão e Ele vai me dar aquilo específico para eu realizar aquilo que eu preciso, para eu sanar essa dificuldade. Mas nós vamos ver aqui que provisão é muito mais do que isso. Fala sobre abundância, sobre exuberância. Se você pesquisar o sentido de provisão, você vai ver que significa um conjunto de recursos. Não é apenas uma coisa somente. É um conjunto de recursos que serve como estoque. É um conjunto de recursos que te dá garantias. E Jesus estava se revelando àquela mulher como o Deus da provisão. Muito mais do que aquele que ia sanar uma dificuldade ou outra, que ia resolver um problema ou outra da sua vida, assim como ele não ia resolver apenas a sede que ele estava passando naquele momento, pedindo apenas água.
Mas ele estava revelando ali que ele seria o Deus da provisão, que mais do que recursos materiais para aquela mulher, e até mesmo para ele, de sanar aquela sede, ele estava dizendo que ele tinha uma nova vida para aquela mulher. Ele estava dizendo que ele tinha uma nova identidade, ele tinha uma cura para liberar sobre ela, e uma cura interior que ela precisava. Nós podemos entender que quando falamos sobre abundância, isso é muito bem representado pela água. A vida abundante, ela é representada pelas muitas águas. E na palavra de Deus nós vemos isso. Várias vezes nós ouvimos histórias, lemos parábolas, vemos aqui versículos que fazem essa analogia de você buscar uma vida, e ele fala sobre então a água. Porque é um jeito fácil de nós entendermos. Ele então fala sobre a voz de muitas águas, sobre um fluir contínuo, sobre um manancial. E nós vemos aqui que a água que Deus quer nos dar em todos esses contextos não é apenas um recurso, não é apenas algo material, não é apenas uma provisão específica, mas é algo muito além que engloba toda a nossa vida. É cura para a nossa alma. A todo momento, Deus, muito mais do que fazer uma coisa específica, quer trazer cura em todas as áreas de nossa vida. E assim foi com aquela mulher. E Deus hoje Ele te pergunta quais são as áreas da sua vida que você tem esperado provisão. Quais são as áreas da sua vida que você precisa hoje de um milagre? Que você já orou aqui e disse, Senhor, é essa área específica que eu estou precisando. É isso específico nessa semana que eu estou precisando. Sabe por quê? Ele pode fazer, como nós já dissemos, Ele é fiel e é por conta da fidelidade à palavra dEle que Ele vai realizar. É por conta da fidelidade à palavra dEle que Ele vai curar, que Ele vai transformar, que Ele vai libertar. É por conta da sua fidelidade que Ele já realizou enquanto nós orávamos. Mas muito mais do que uma cura específica, muito mais do que um boleto, muito mais do que uma empresa, muito mais do que uma dívida, Ele quer te curar por completo. E é isso que Ele está dizendo, é de glória em glória, é muito mais do que uma situação específica, é muito mais do que uma área de sua vida, mas eu vou realizar muito mais. Será que qual é a sua área hoje que está em falta? Talvez você está dizendo, pastora, falta dinheiro, falta cura para uma doença, falta uma casa, no meu caso, falta um enxoval, falta um carro na minha garagem, falta um marido do meu lado, falta um filho, eu não sei o que está faltando, mas muito mais do que isso, você já pensou que Deus Ele quer realizar muito mais do que isso? Muito mais do que uma casa, muito mais do que um casamento, muito mais do que uma profissão, muito mais do que uma faculdade. Ele quer te curar durante esse processo. Ele quer fazer algo novo, Ele quer te dar uma identidade. É por isso que nós não conseguimos entender algumas coisas. Como pode ser desse jeito, demorar tanto tempo? Como pode me exigir tal coisa? Muito mais do que a sua faculdade, Ele está te transformando no profissional que você precisa ser. Muito mais do que preparando o seu marido, Ele está te dando uma casa que vai servir ao Senhor. Nós temos que entender que a provisão de Deus vai além do que os nossos olhos veem e até mesmo do que a nossa boca pede. Há uma observação importante aqui. A vida abundante, ela nos cura diariamente. E nós também temos que entender isso. Sabe o que nós vemos? Muitos crentes, muitos cristãos, velho de igreja, entra em crise quando precisa de uma cura interior durante o seu processo de caminhada. Mas a verdade é que todos nós precisamos. Todos nós, de tempos em tempos, precisamos também nos lembrar de que há áreas da nossa vida que precisam passar por avivamento, por renovo. Muitas pessoas entram em crise e parece que a sua fé está abalada, o seu mundo está desmoronando, porque se deram conta de que precisam, depois de tanto tempo, ser curados. Mas às vezes foi durante a sua caminhada que você se feriu, às vezes foi durante as batalhas, foi lutando as guerras certas, em nome de Deus, que você se machucou. Então você precisa voltar e se curar. E não tem problema nenhum em você reconhecer que precisa de algo além de um recurso.
Não tem problema nenhum de você, líder, dizer: eu preciso sim de ajuda em tal área. Eu estou aqui para buscar muito mais do que um ministério, uma cura para a minha vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer dia após dia trazer vida abundante. Porque às vezes são as pequenas rachaduras, às vezes são os pequenos furinhos no nosso aquário, que essa água, essa vida vai se perdendo. E nós precisamos estar ali, sendo renovados. Salmos capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: pois vocês devem ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto vocês fizer prosperará. Aqui nós estamos vendo mais uma vez uma analogia sobre a água. Agora estamos vendo aqui nós, homens, mulheres, como árvores plantadas junto a ribeiros, plantados junto a lugar de abundância, a qual nós precisamos dar fruto. Só que o fruto ele dá quando? Na estação própria, na estação certa. E nós vamos ver que então tudo quando esta pessoa fizer vai prosperar. Depois que a árvore dá fruto, tudo ali que for colocado começa a prosperar. Ao seu redor tudo fica bom. Ela agora tem sombra muito mais do que o fruto. Ela agora tem outros privilégios muito mais do que apenas aquilo que a árvore nasceu para fazer. Mas nós vemos que tem uma estação certa para isso acontecer. João 15,5 vai dizer assim: eu sou a videira e vocês os ramos ou as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará fruto. Como diz aqui no outro versículo, que a árvore plantada junto a ribeiros dá fruto, assim como o ramo na árvore certa é que dá o fruto. E vai dizer, nos lembrar, porque sem mim nada podeis fazer. A vida abundante é independente dessas circunstâncias. A vida abundante é uma vida de satisfação em Cristo. Nós vamos ver que quando nós dizemos assim, venha para a quarta da vitória, nós estamos dizendo, venha receber vida em abundância. Porque aqui você vai encontrar contentamento. Porque aqui você vai conseguir encontrar um povo feliz, alegre, sorridente, acreditando mais um dia na palavra do Senhor. Estamos dizendo que somos um povo que vive de forma satisfeita. A promessa de Deus é todas as áreas de nossas vidas prósperas. E aqui nós entramos então na terceira verdade, que um ambiente controlado não é propício para uma vida abundante. Isso é algo que nos desafia a entender. Que muitas vezes uma vida abundante vai desafiar o nosso controle das coisas. Uma vida abundante vai exigir de nós que nós venhamos abrir mão de algumas coisas. Que nós venhamos deixar o controle dessa vida com Deus. Para algumas pessoas isso talvez possa ser mais fácil, mas para outros, essa verdade de João 15,5 é muito forte. Quando diz que sem mim nada podeis fazer. Porque precisamos entender que sem o Senhor algumas coisas nós não podemos realizar. Então precisamos confiar plenamente nele. Tem coisas que a sua inteligência, tem coisas que o seu dinheiro, tem coisa que os seus amigos não pode realizar por você. É somente Deus. Aqui nós estamos então diante de uma pergunta. Será que queremos viver? Será que você prefere um ambiente controlado ou um ambiente abundante? Será que você prefere viver com tudo no seu controle? Ou será que você prefere viver uma vida abundante? Porque quando nós falamos sobre abundância, muitas vezes perdemos o controle, não é assim? Quando você está em uma piscina de criança, você está tudo ali com o seu controle, você sabe onde você está pisando, você consegue se segurar. Conforme aquela água vai subindo, você vai ficando ali submergido naquela água. Então você vê que você vai perdendo o seu controle. E a palavra de Deus diz isso, que é de glória em glória que nós somos, então, convidados a experimentar essa vida. Que existem águas que primeiro estão nos nossos pés, então nos nossos atelhos, nos joelhos. Então chega nos nossos lombos, na nossa cintura.
até que a gente venha perder totalmente o controle e a gente venha se lançar sobre essa água. Então aqui há um convite de Deus para nós, que muitas vezes vai desafiar os nossos limites e os nossos parâmetros, vai desafiar a lógica terrena, a lógica que você colocou. Sabe quando nós pedimos para Deus realizar um milagre, que quer dizer, Deus, faça aquilo que só o Senhor sabe fazer, mas você coloca isso dentro de um ambiente controlado? Mas eu preciso que seja de tal jeito, de tal forma. Você não sabe como realizar, mas parece que você quer ensinar a Deus como fazer. Nós não sabemos como fazer tal coisa, como dar conta daquilo, mas queremos sim ditar as regras do nosso milagre. E nós precisamos estar prontos para o de repente de Deus. Porque é no de repente que muita coisa acontece. É quando nós estamos sem saída. É quando nós não estamos enxergando. É quando não tem mais o que fazer. Quando somente Deus pode fazer. Que o de repente acontece. É quando você está lá orando por aquele filho e de repente acontece algo que não faz nenhum sentido. Mas esse filho volta para casa. É quando, de repente, o seu marido, a sua esposa, começa a mudar e decide vir com você na igreja em um dia. É de repente que você é promovido no seu emprego. É de repente que um filho chega sobre a sua casa. É de repente. E é no de repente de Deus que está fora do nosso controle. Que está fora do ambiente que é controlado. Então é uma decisão nossa. Vamos viver uma fé controlada? Um ambiente controlado ou um ambiente abundante? Como nós falamos aqui esses dias, a excelência é um padrão que os céus estabeleceu para nós. Nós devemos buscar fazer tudo com excelência, nos organizarmos, viver uma vida assim organizada, programada em muitas coisas. Mas precisamos entender que a unção, o fluir de Deus, ela passa sobre isso. Ela vai além, ela desafia os nossos planos, e nós precisamos estar abertos às coisas que acontecem de repente. Quando estamos pedindo por um milagre, você está pedindo por algo que não cabe em suas mãos, porque se coubesse, Deus ia te capacitar para fazer. Aquilo que as suas mãos podem realizar, Deus vai te capacitar para que você venha fazer. Deus, Ele não é um Deus egoísta, Ele vai te capacitar. Aquilo que você pode fazer, Ele vai colocar em suas mãos talento, dons e você vai realizar. Mas ainda assim vai existir coisas que vai ser apenas milagre, que não vai caber em suas mãos. Não é possível controlar o que não cabe em suas mãos. Não é possível você manter sob controle. E os milagres de Deus, Ele vem para ir além. A abundância sempre vai incluir e tocar quem está ao seu redor. A abundância de Deus sempre vai incluir e fazer mais do que os seus sonhos desejaram. Em João 6, capítulo 6, versículo 5, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: aonde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, pois ele já tinha em mente, ele já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não compra pão para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, tomou a palavra: aqui está um rapaz, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Talvez você está aqui assim hoje: Senhor, o que eu posso fazer, o que eu encontrei, o que eu tenho é isso: 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para o meu milagre? Mas o que é isso para tanta gente? Mas o que é isso para uma vida de abundância? E Jesus está aqui dizendo: manda o povo se assentar, porque agora o milagre vai começar. Manda o povo se assentar. Sabe por quê? Porque a vida abundante começa aqui. Quando a gente entrega o controle e fala: eu prefiro um ambiente de abundância do que um ambiente controlado. Eu prefiro um ambiente de abundância do que continuar controlando a minha lancheira. E o Espírito Santo está perguntando para vocês aqui hoje: o que vocês preferem? Até mesmo como igreja, o que nós preferimos?
o domínio de um ministério, o domínio da minha célula, ou uma abundância sobre o seu ministério, uma abundância sobre a sua célula? O que você prefere? O domínio sobre a sua casa, a sua empresa, ou a abundância sobre a sua casa e a sua empresa? O que você escolher vai decidir, vai determinar os resultados que você vai ter. Porque Jesus disse, mande aquele povo se assentar. Havia muita grama, então todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Jesus tomou aqueles pães e deu graça. Aquilo que para nós é muito pouco, Jesus está tomando nas mãos e dizendo, obrigada, Senhor. Obrigada, eu vou apenas te dar graça. E enquanto eles estavam assentados, tanto quanto queriam, puderam comer. Você imagina a bagunça que foi aquela festa? Você imagina a bagunça que foi 12 discípulos ajudando a servir mais de 5.000 homens? Será que esse era o ambiente controlado que os discípulos queriam? Com certeza não. Mas esse era o ambiente de abundância. Tem coisa em nossas vidas que nós olhamos e falamos, meu Deus, isso aqui tá parecendo que tá virando uma bagunça. Mas sabe o que é isso? As muitas águas chegando sobre a sua casa. Isso aqui parece que tá me tirando o controle. Sabe o que é isso? A abundância de Deus chegando sobre o seu trabalho. É a abundância de Deus que nos desafia. Porque a última coisa que eu tenho para dizer para vocês hoje é que a vida abundante termina na eternidade com Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é apenas buscando viver o antigozo da glória de Deus. É apenas buscando entender o que do céu nós hoje podemos atrair para a terra. O que do céu nós hoje podemos atrair para os nossos dias. E eu quero te encher de fé, de coragem, de ousadia. Quero te convidar a se colocar em pé. Em João 17:3 diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam o único Deus verdadeiro, Jesus, o Cristo a quem enviaste. Em Apocalipse 21:6 diz: quem tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Em 1 João 5:11 diz: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho, chamado Jesus. João 4:14 diz: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, mas pelo contrário, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. É muito pouco Deus te dá apenas um carro. É muito pouco Deus te dá apenas um filho, um casamento, um trabalho, uma faculdade. Sabe por quê? Ele não está te preparando para viver as abundâncias da terra. Ele está te preparando para viver a abundância que existe na vida eterna. Há uma abundância já preparada nos céus. Enquanto isso, Deus está aqui procurando quem são então os dispenseiros da minha graça. Quem são aqueles que vai atrair aquilo que já está pronto nos céus e trazer para os nossos dias hoje. Se você quer ser esse dispenseiro da graça, se você quer ser aquele que recebe de tudo que já está pronto nos céus, saia do seu lugar, vem aqui pra frente, vamos juntos buscar. Ele tem água fresca, Ele é a nossa fonte, Ele jorra sobre nós. Não queremos, Espírito Santo, buscar em outros lugares, queremos buscar aqui no seu altar. O Senhor tem mais para realizar. Vamos, saia do seu lugar, vem aqui pra frente. Vamos encerrar este culto com todos aqui no altar, buscando por mais da presença dEle. Vai ser chegando aqui na frente, levante suas mãos e adore o seu Deus. Fale pra Ele agora o que tem na sua lancheira. Fala: Espírito Santo, eu tenho isso. Esses são os meus 5 pães, os meus 2 peixinhos. Mas eu estou te dando graças, porque eu sei que o Senhor fará. Eu sei que o Senhor vai realizar. Eu vou viver essa vida de vitória. Eu vou viver uma vida vitoriosa, uma vida abundante. É por essa presença que a sua alma anseia. Ele é a nossa fonte da vida. Ele te encontra nessa hora e Ele está dizendo: filho, já está tudo preparado.
Ele está repartindo agora provisão com você. Mais do que recursos específicos, mais do que coisas materiais, Deus está agora repartindo dom de vida, vida em abundância. Ele te cura, Ele te restaura, Ele renova as suas forças. Ele te renova por completo nessa hora. Ele está renovando força de pessoas aqui com unção específica para conquistar isso que você está pedindo. Deus está renovando mentalidades aqui, corações. Pessoas que estavam distantes, machucadas. Ele antes quer te curar. Ele antes quer te dar água que vai saciar de verdade a sua sede. Para essa vida abundante, eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer muito mais sobre você. Para você conquistar essa vida de abundância, Ele vai realizar coisas grandes, primeiramente dentro de você. Então agora, entrega o controle da sua vida ao Senhor. Diga para o Espírito Santo: eu prefiro viver esse ambiente abundante do que o ambiente em que eu controlo tudo, em que eu dou conta de tudo. Adore ao Senhor, esse é o seu tempo com Ele.